privilégio, né, apresentar o trabalho desenvolvido pelos alunos, né, e por toda a equipe, não é porque ninguém faz nada sozinho, por toda a equipe que eles tiveram aí a base, com os professores, com coordenação, com diretores, né, e fico muito emocionada. Inclusive o Daelson vai explicar melhor aqui. Então eles fizeram um projeto sobre o selo ambiental para a indústria gráfica. E a equipe que desenvolveu esse projeto foi o Anderson de Folha, por gentileza, Anderson, né? Isso. A Edivânia Cavalcante. E o Daelson Benítez. Ao qual, então, eu passo a palavra. Parabéns. Obrigado, professora. Obrigado a todos. Eu confesso que tinha alguma coisa inicial para dizer, mas depois de ver a palestra do Hamilton, que eu acho que todos gostaram, quantas evoluções, quantas coisas acontecendo, e eu queria aproveitar então e dizer o seguinte: vamos conhecer um outro lado da moeda, onde nós vamos falar de meio ambiente. Como é que a gente pode ter regras dentro do meio ambiente, dentro do meio onde a gente vive? Muita evolução, muita coisa acontecendo, constrói-se isso, inventa-se aquilo, e é resíduo aqui, é resíduo ali. É ótimo isso, nada contra a evolução, a tecnologia, nada contra. Mas nós precisamos estar conscientes do que nós estamos fazendo e como estamos fazendo. Então, a palestra do Hamilton, enquanto ele falava, eu achava fantástico o que ele falava, mas eu ia me remetendo, a minha mente ia me levando nesse caminho, falando aonde a humanidade vai parar, né? O que estamos construindo, o que estamos fazendo, de que maneira, como. E essa nossa casa, não essa aqui que nós estamos vendo, hein? A que a gente vê todo dia, tijolo, não essa. E a nossa casa, o planeta? Então eu queria fazer um convite para vocês, né? Mediante o que nós assistimos. Eu quero fazer um convite a vocês a pensar um pouquinho no que a gente pode devolver para esse planeta no qual a gente extrai tanto. E de que maneira que a gente pode devolver. E se nós tiramos alguma coisa dele, de que maneira que nós vamos tirar? Que seja da melhor possível. Para isso acontecer, há necessidade de termos regras, normatizações, leis, pela qual sem essas nós não faríamos nada. Nós precisamos ser cobrados. O meu trabalho, pessoal, o nosso trabalho do meu grupo, como foi falado, é o selo ambiental para a indústria gráfica. Isso aqui é uma partícula, perto do que nós podemos fazer, mas é uma partícula dentro de um ambiente da indústria gráfica, que é uma partícula muito importante nesse mundo, até mesmo como a Hamilton nos mostrou. Então eu vou contar para vocês como é que surgiu o selo ambiental para a indústria gráfica, né? Tudo começou, pessoal do primeiro semestre, muita atenção, tudo começou quando nós tivemos que desenvolver o nosso projeto integrador, que é o TCC de muitas faculdades, como ouvimos falar. E aí vamos pensar em diversos temas, aquela chuva de temas, e o que vamos fazer. E eu sou da indústria papeleira, o Anderson Refolia da indústria gráfica e a Edivânia Cavalcante da indústria gráfica, porém no setor de qualidade. E aí o que nós vamos fazer? Pensar em vários assuntos. Eu passava por uma situação onde os meus clientes pediam um determinado selo para a compra do papel, o selo FSC, que todos conhecem. E a maneira com que eles pediam esse selo me levava a pensar, mas espera aí, o camarada está pedindo esse selo, e naquela ocasião a nossa empresa não tinha, e falávamos, não temos selo, então, muito obrigado, eu perdi a venda após um selo. E aí isso me levou a esse tema. Eu falei, será que a gráfica tem um selo ambiental específico? Atenção, pessoal, selo ambiental específico em seus produtos e nos seus processos. Tínhamos um selo? Então foi onde começou. Essa pergunta nos levou ao nosso trabalho, a desenvolver esse projeto.
Qual o selo ambiental ideal para a indústria gráfica em seus produtos e processos? A preocupação, gente, a indústria gráfica, a professora me ajuda bastante aí, mas é isso mesmo, a indústria gráfica, ela é um verdadeiro laboratório de química, misturado com física, a professora Cláudia não me deixa errar, é isso aí, misturado com física, tudo acontece lá dentro, é papel que recebe tinta, é produto químico daqui, insumos de lá e assim vai. Bom, então qual o selo ambiental que cobre a gráfica em seus produtos e processos? Nós não tínhamos a resposta, nós tínhamos vários selos, várias certificações, até aqui falando na ISO 14000, que é uma certificação exemplar, completíssima, porém, a pequena gráfica não consegue tirar, devido às exigências que ela tem. O FSC, como falamos, é um selo, é uma rotulagem, um selo ambiental, que cobre um substrato. Tanto é que ele é um selo florestal. Ele nasceu para cobrir a parte madeira. Ele nasceu na indústria moveleira. Ele chegou na casa do consumidor e por isso que ele é tão conhecido através dos móveis. Então o camarada comprava uma mesa, uma cadeira lá, a madeira era certificada e vinha com o símbolo FSC. O consumidor lá já sabia, selo ecológico, porque o consumidor está preocupado, todos nós estamos preocupados com o meio ambiente onde nós vivemos. Então ele olhava esse selo e ele remetia, isso é um selo ecológico, eu estou comprando algo bom, algo que não agride o meio ambiente, assim ia. Então por isso que ele ficou tão conhecido. Mas igualmente a ele temos o CEFLOR, nós temos o PEFC. Então aí essa pergunta ficou no ar. Bom, tínhamos a pergunta, tínhamos vários selos, já sabíamos, não vi nenhum desses selos que cobre seus custos e processos. Falamos da ISO 14000, o problema da ISO 14000 é realmente as pequenas gráficas atenderem. Lembrando um dado da Bigraf, 96% das indústrias gráficas aqui em São Paulo são de pequeno porte. Então isso é complicado. Bom, e quem não tem o selo, acontece o quê? Né? A indústria gráfica perde o quê? Primeiramente, ela perde negócios. Do mesmo jeito que eu perdi negócios porque não tinha selo naquela ocasião, a indústria gráfica também perdia, porque não tinha selo. Os selos existentes têm custos elevados, é o que nós observamos, ou não atendem a indústria gráfica de pequeno porte, ou o que eles pedem são inadequados a essas empresas de pequeno porte. Multas ambientais. Isso está acontecendo, pessoal. Nós temos aí a Lei dos Resíduos Sólidos, criada em 2010, e ela entrou em vigor em agosto de 2012. O negócio está aí, está valendo. Descarte inadequado dos resíduos. Eu não tenho orientação nenhuma, eu continuo jogando tudo no esgoto, no fluvial, vai tudo para frente. E a falta de orientação adequada, obviamente, para ter os seus procedimentos ambientalmente corretos. Bom, tínhamos esse cenário e falamos, bom, vamos fazer o que agora? Vamos saber do cliente, o que ele pensa de um novo rótulo ambiental, o que ele acha. E nós fizemos uma pesquisa, cerca de aproximadamente 100 empresas foram entrevistadas, eu não expresso todas aqui, obviamente, não posso citar o nome também, mas onde nós perguntávamos para essa empresa, onde nós perguntávamos para essas empresas, é usuário de qual selo ambiental? E ela sim respondia para nós e nós alimentávamos a planilha. Conhece outro selo, além do que você tem? Você conhece outro selo ambiental? Qual? Por que utiliza ou não utiliza o selo ambiental? E usaria um novo selo ambiental específico para a indústria gráfica? Então, com essas planilhas que nós respondemos, nós chegamos a números bem interessantes. Então, nós pegamos e tabulamos essas planilhas. Então, aí as respostas ficaram assim, os dados das respostas.
70% dos entrevistados utilizam o selo FSC. 80% não conhecem outro selo, senão o FSC. 20% que conhecem outro selo, conhecem o PEFC, que é manejo florestal de novo. É certificação de madeira. 60% que utilizam o selo ambiental, utiliza para estar competitivo no mercado. Então vamos falar aqui rapidinho uma coisa sobre consciência. Eu sou gráfico, eu quero uma certificação ambiental. Por favor, gente, isso é coisa séria, como eu falei desde o início. Vamos ter um selo ambiental por consciência ambiental. Como eu faço, o que eu faço e como eu uso e o que eu descarto. Vamos pensar no ambiente onde a gente vive. 10% responderam por consciência ambiental, por responsabilidade ambiental. Então, na verdade, este aqui tem que ser um resultado desse, tem que ser um reflexo desse. Eu faço isso e, obviamente, eu vou ganhar isso. Mas não esse ser o principal. 60% utilizariam, dependendo dos critérios, lembra da ISO 14000 que eu falei? Dependendo dos critérios e do custo. E 40% utilizariam sem restrições, são abertos a usar outros rótulos, outros selos ambientais. Rótulo e selo é a mesma coisa, viu, pessoal? Não há diferença, é só uma questão de nomenclatura, de falar, ou rótulo ou selo. E 10% não via necessidade. Bom, esses 10%, se não se cuidar, se não tiver selo, achar que não é necessário, corre um grande risco de perder mercado e fechar sua empresa até. Bom, tínhamos esses dados, tínhamos as respostas, e agora, como fazer? Precisamos de alguém para ajudar, o selo é viável. A indústria gráfica precisa de um selo ambiental específico. A solução veio de uma maneira muito especial, na verdade não esperávamos que isso fosse acontecer. Paralelamente ao nosso projeto, existia uma discussão dentro da BTG sobre selo ambiental para a indústria gráfica. A BNT permeava dentro da BTG já com um rótulo que já é existente no mercado. E através da nossa orientadora, em conversa com o senhor Bruno Mortara, falou do nosso projeto. E ele falou, poxa, vamos unir o útil ao agradável, chama esse pessoal para participar do grupo de estudos ambientais ONS 27. Isso aqui é um organismo, o ONS 27 é um organismo de normatização setorial, no caso esse 27 aqui significa que é da tecnologia gráfica. Ele atua dentro da BTG. E o convite foi feito e nós, lógico, aceitamos mais do que depressa. E esse trabalho em conjunto, aqui eu tirei algumas fotos de algumas reuniões, foram os primeiros passos para a certificação ambiental específica para a indústria gráfica, em seus produtos e processos. Como que nós criamos o selo? Como é que isso foi acontecendo? Então, nessas reuniões, a BTG Certificadora convida vários profissionais estudiosos da área gráfica ambiental para participar dessa reunião. É muita gente que eles convidam, pessoal. Eu estive fazendo um levantamento lá, nas atas que nós vimos, cerca de 100 pessoas são convidadas. Nem todas comparecem, óbvio, porque é do Brasil inteiro, mas todos profissionais estudiosos da área gráfica ambiental. E através dessas pessoas, nós iniciamos as reuniões e começamos a discutir como vai ser o selo, quais as regras que nós vamos utilizar para expor para o mercado. E numa determinada reunião, logo no início, um dos participantes apresentou esse checklist, que na verdade é um checklist que é utilizado nos Estados Unidos, no setor gráfico offset, que ajuda a reduzir a poluição. E nós achamos muito interessante esse checklist. Ele tinha vários temas, na lista, vários tópicos, muito interessante, em que o gráfico dela se preocupa em cumprir para poder poluir menos o mercado. Então nós decidimos na reunião, vamos usar esse checklist como base. Nós vamos criar o nosso checklist
para depois o nosso checklist virar critérios. Nós não queríamos apresentar em forma de checklist. Nós criamos um checklist para virar critérios. Outro documento usado nas nossas reuniões foi o Guia Técnico Ambiental da Indústria Gráfica, primeira e segunda edições, que fala da P mais L, que é a produção mais limpa, que também estava sempre presente, a gente utilizava ele nas nossas reuniões. E a estrutura do selo ambiental em estudo, no caso, que a gente estava desenvolvendo. Então, esses foram documentos que nós utilizamos para iniciar o nosso selo ambiental, os critérios. Além disso, nós tínhamos em todas as reuniões as referências normativas, que era, no caso, a ISO 14020, 21 e 24, que fala sobre as definições do rótulo. Tínhamos a ISO 14025, que fala dos princípios e procedimentos para o rótulo ambiental. A ISO 14040 e 44 fala sobre o ciclo de vida do produto. E a ISO 14005, que dá as diretrizes para a implementação, sistema de gestão ambiental. Como que vai funcionar tudo isso quando tiver tudo junto? Como que nós vamos gerir isso? Bom, então nós tínhamos as reuniões, tínhamos documentos, a coisa começou a andar, a coisa começou a sair, as ideias apareciam porque estávamos protegidos, tínhamos ao nosso lado toda essa documentação. E aí até que surgiu o resultado. O resultado que surgiu, esse primeiro resultado que foi dentro das nossas reuniões, nós conseguimos desenvolver o selo ambiental específico para a indústria gráfica. De que maneira? Nós criamos através do nosso checklist, que nós tiramos como base daquele documento norte-americano, nós criamos um checklist que virou os requisitos a serem cumpridos pela indústria gráfica que quiser utilizar este selo ambiental. Aí tínhamos a parte da imagem. O nosso grupo, eu, Edivane e o Anderson, nós tínhamos uma imagem em mente. Tínhamos uma imagem em arquivo. Falamos, vamos apresentar para o pessoal da reunião, vamos ver o que acha. Mas a BTG, como tem um departamento de marketing, falou, não, olha, deixa que a gente vai fazer o rótulo nós vamos usar um manual de identidade visual, que é um documento muito sério, que fala sobre o uso da imagem, como deve ser, tudo mais. Uma vez que a imagem do selo, é bom dizer, pode ser utilizada em revistas, em embalagens, no que a gráfica produzir, ela é certificada com o selo, ela pode usar a imagem do produto. Então eles desenvolveram a imagem e numa das reuniões nos trouxeram 3 figuras da imagem. E na decisão lá em votação, surgiu a imagem oficial, que é exatamente essa. Qualidade ambiental ABTG certificadora. É um selo que tem um Pantone 356, se eu não me engano. No manual de identidade visual é explicado tudo isso, para você ter facilidade de imprimir num tamanho reduzido, na revista, nos seus produtos que você quiser, ou que o teu cliente pedir. E aí saiu a imagem do selo. E eu gostaria de destacar alguns pontos fortes deste selo específico para a indústria gráfica. Primeira liberdade que o gráfico tem em não estar preso, ligado a uma cadeia de custódia. O FSC, para você poder utilizar o FSC, ele diz para você que você tem que estar nessa cadeia de custódia, senão você não pode usar a imagem deles. Esse selo nosso da BTG, Qualidade Ambiental, ele te dá essa liberdade. Você pode usar o selo independente se você tem ou não FSC. A objeção que há nos critérios é: o produto que você for usar precisa estar certificado ambientalmente, com alguma certificação, desde que seja uma certificação ambiental legal. Então pode ser o FSC, pode ser o PEFC, pode ser o CEFLOR, isso falando no caso substrato, papel, tinta, pode ser o Soil Ink. É legal a certificação do produto que você vai usar? Não tem problema, é bem-vindo dentro da gráfica certificada. Outro ponto importante, o rigor no cumprimento dos requisitos, dos critérios a favor do meio ambiente que vai ser colocado dentro da gráfica.
Não é porque a gráfica de pequeno porte, pessoal, que a coisa vai ser... Não, isso aqui é sério. Nós estamos colocando a gráfica no primeiro trilho ambiental, eu vou colocar dessa forma, expressar dessa forma, para quem sabe um dia, com o crescimento dessa gráfica, ela pode vir a ter um 14.000, por que não? Então nós estamos colocando a gráfica no trilho, os requisitos, os critérios são sérios. Realizável para a indústria gráfica de pequeno e médio porte, que eu falei, a preocupação nossa foi essa. Vamos olhar a gráfica de pequeno porte. A de grande porte pode ter? Pode. A Plural já tem esse selo. A Plural já tem esse selo. Mas a de pequeno porte também pode ter esse selo. E compatibilidade com qualquer certificação ambiental. Isso que é legal, gente. É aquilo que eu estava falando. Vai entrar um substrato na tua gráfica, vai entrar um produto na tua gráfica, você é certificado com esse selo ambiental específico, que é a qualidade ambiental BTG, desde que o que está entrando na tua gráfica tem uma certificação legal, sem problemas nenhum. Esse selo interage bem e vai em encontro às qualidades ambientais que ele pede. E aí, pessoal, nós todos ganhamos, nós vivemos todos na mesma casa, né? História do planeta, a casa é nossa. Nós ganhamos, a indústria gráfica ganhou. Fico feliz em dizer que no dia 25 de junho de 2013, passado, foi apresentado oficialmente na sede da ABTG o selo Qualidade Ambiental ABTG Certificadora. O mercado ganhou maior oportunidade para conquista e fidelidade de seus clientes. Olha o market share da empresa aumentando aí, sua fatia de mercado aumentando, porque ela vai ter mais possibilidade de atender mais clientes, de atender licitações que pedem, às vezes, normas ambientais. Qualidade ambiental e sustentabilidade em seus produtos e processos, tudo que está sendo produzido dentro dessa indústria gráfica, que é certificada com esse selo, ela está ganhando em qualidade de sustentabilidade, qualidade ambiental, e a utilização de práticas mais limpas, que é a P+L, produção mais limpa. Então, pessoal, é isso. A gente ficou feliz porque realmente a indústria gráfica ganhou um selo, e o nosso planeta agradece, e eu queria fazer um agradecimento rapidamente, porque, volto a dizer, essa aqui é a nossa casa, viu, pessoal? A gente precisa parar de ter essa ideia de que casa é onde a gente mora, mas a gente precisa tomar cuidado com tudo aquilo que a gente faz. Então, o nosso planeta agradece. Eu agradeço primeiramente, obviamente, a Deus, que não fosse a inspiração dele, a força dele, eu não estaria aqui perante a vocês, falando tudo isso. Agradecer a nossa orientadora, a mestre e professora Sônia Regina da Silva Mendes, a colaboração do Grupo de Estudos Ambientais OMS 27, que nos receberam muitíssimo bem. É um grupo que vale a pena, se vocês tiverem um convite de participar, participem, porque é muito bacana. A professora Cláudia Neves Cipriano, que nos ajudou muito no nosso projeto. E, pessoal, eu estou aqui disponível às questões que vocês tiverem, só não vou responder questões de custo. Aqui eu deixo aqui o contato da BTG Certificadora, né, o e-mail, o telefone, quem quiser anotar. Custos, eu não tenho essa informação para vocês. Eu posso dar uma ideia de como isso vai ser feito, valores não, tá bom? E eu estou à disposição de vocês para qualquer pergunta que vocês queiram fazer. Meu muito obrigado a todos vocês. Perguntas? Sim? No caso do FSC, nós passamos por uma auditoria, né? Cada 5 anos ou cada ano é feita uma auditoria renovada a cada 5 anos. No caso desse selo, como vai ser, ou se terá auditoria e de quanto em quanto tempo? Obrigado, Guilherme. Sim, tem auditoria. O selo começa com uma auditoria anual, ou seja, faça a primeira auditoria para obter o selo, né? Você fica 1 ano tendo essa auditoria, sendo observado, e a recertificação que nós chamamos acontece de 2 em 2 anos. Então, sim, tem auditorias. Pergunta. Bom, pensando em
em quem vai, não na gráfica, em quem vai adquirir um produto gráfico, hoje é muito comum as empresas, por exemplo, empresas que consomem embalagem, querer que vai lá o selo FSC porque é o que está na mídia, né? É o que faz ela ser legal, né? Esse selo, apesar de ele resolver um grande problema para as gráficas, assim, no meu modo de ver, ele não é o selo que ajuda a vender o produto da gráfica, como o FSC ajuda por causa de toda a mídia e tal. A BTG pensou em alguma coisa, alguma ação de marketing, alguma coisa, ou vocês sugeriram alguma coisa para que seja tão forte a presença desse selo como do FSC, por exemplo? Obrigado, João. Sim, na verdade, assim, o selo já está saindo nas revistas, sendo divulgado nas revistas. Mas, pessoal, assim, a verdade é, o FSC, como eu disse anteriormente, chegou na indústria moveleira. Lembra que eu falei que ele chegou na casa do consumidor? Quantos de vocês já não viram o selo FSC, talvez antes dele entrar para o papel? Então, ele teve um marketing forte, sim. Ele teve um marketing forte. Agora, claro, você gráfico obtém um selo desse, explique para o seu cliente o que é esse selo. Explique para o seu cliente o que esse selo cobre. Volto a dizer, nada contra o FSC, ninguém está aqui para falar mal de nenhuma certificação, pelo contrário, as certificações são bem-vindas sempre, sempre. Mas explique para os seus clientes, olha, eu tenho o selo ABTG, Qualidade Ambiental Certificadora, ABTG Certificadora, e ele cobre isso, olha, ele cobre todos os meus processos. Pena que o Bruno não está aqui hoje, mas a gente tem umas ideias, umas sugestões aí. Respondendo aí, vestindo como membro da diretoria da BTG, né? A BTG já passou isso para todas as abigrafes nacionais e isso está sendo divulgado dentro das abigrafes nacionais. Para quem não entende, as abigrafes, que são as associações das indústrias gráficas, que tem representação em cada estado brasileiro, e a ABTG única, que é a Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica, ela é única aqui em São Paulo, mas ela atua em nível nacional. E essa atuação a gente faz através da Abigraf Nacional, que é em São Paulo, e essa divulgação está sendo feita para todas as regionais da Abigraf, né? Então, já está sendo feita essa divulgação, não tão rápido quanto eu gostaria, não tão rápido quanto a gente espera no mercado, mas isso é normal, né? A gente sempre quer que seja mais rápido, mas já está sendo feita a divulgação por todo o setor dentro das abigrafes regionais. Tá? Tem uma lá embaixo. Lá embaixo. Só um patinho. Só a próxima aqui. Como está isso em relação a Inmetro, em relação a fora do Brasil? Como que está a situação desse selo? Porque você está falando em marketing, né? Está sendo divulgado, está isso, mas a nível de regulamentação, principalmente de Inmetro. Vou responder daqui, dá para você escutar? Legal. Obrigado pela pergunta. Sim, na verdade, empresas que têm suas sedes fora do Brasil, elas vão ter que cumprir as normas brasileiras. Tem que cumprir as normas aqui do país. A outra pergunta sua, perdão, desculpa, era? Inmetro, tá. A BTG certificadora. A BTG certificadora, ela é... Por que ela é certificadora? Porque ela é coligada, ela é filiada à BNT. Então, qualquer empresa de certificação, uma empresa certificadora, ela só vai ter validade se ela for certificada BNT. Então, quando a gente fala BNT, a gente envolve aí todos os parâmetros legais e mais exigidos possíveis, e obviamente a gente está dentro, enquadrado às regulamentações ou às leis do Inmetro, vamos colocar assim. Está completamente dentro do que é possível legalmente. Só uma colocação. A BTG, ela tem o grupo chamado ONS 27, Organismo Setorial 27, que é setorial gráfico. Então é ela que coordena isso e nós participamos mundialmente na elaboração de normas técnicas dentro da área gráfica. É por isso que nós somos ONS 27. Tem uma pergunta do Bononato. Calma aí.
Boa pergunta, Bononato. Legal. Indústria gráfica. Este selo abraça flexografia, rotogravura digital, serigrafia e offset. Então, nós estamos abraçando a indústria gráfica, pelo menos na sua maioria. Tem algum plano de marketing para esse pessoal? Sim, como o professor Pires falou, né, na verdade, já está sendo divulgado, todas as abigrafes já estão com uma ação que já está sendo divulgada aí no mercado. Não com a velocidade que a gente espera, como disse o professor Pires, mas isso já está acontecendo sim. A gente espera que conforme vocês, os empresários da indústria gráfica, forem se certificando, é aquilo que eu falei para o João, digam o que é esse selo, o que ele cobre, né? Não é tirar a imagem de outro selo, não é isso não, mas é assim, esse é um selo específico para a indústria gráfica em geral, como falei, em seus produtos e processos. Ele pode vir a substituir a FSC? Na verdade não, porque assim, nós não, vou colocar dessa forma, a gente não está sendo concorrente do FSC. A preocupação nossa é atender o gráfico de pequeno porte, né? O médio também, o grande também, mas como eu disse, atender em todos os seus processos e produtos. Então, o que acontece? Aí o camarada fala assim, poxa, mas eu não tenho FSC. Não tem problema. Que papel que você vai comprar? Eu vou comprar um papel offset tal. Esse papel é certificado FSC? Não é, não vou usar. Não, mas o que ele é? Certificado o quê? Ele é certificado TFC. É bem-vindo, é uma certificação legal. O que a gente quer dar para vocês, para o empresário da indústria gráfica, é liberdade para a utilização de um selo ecologicamente legal. Já existe, e aquilo que eu falei, dentro do manual da identidade visual do produto, já consta tudo isso, como que você deve colocar esse selo, de que maneira. Aliás, eu falei do Pantone 356, que é esse verdinho, mas em alguns trabalhos você não vai conseguir usar o Pantone 356. Nós temos, se não me engano, 10 opções de Pantones para você utilizar. Então tem sim toda uma regra. Existe um organismo dentro da BTG que chama ABTG Certificador, que é quem vai controlar isso. Na elaboração do selo, foi mais ou menos feita alguma coisa sobre a nova lei de resíduos sólidos? Sim, legal, bacana. A lei de resíduo sólido eu falei, eu vou pegar sua pergunta. A lei de resíduo sólido, como eu falei, ela foi criada em 2010, em agosto de 2012, ela já está valendo, né? Já está valendo, está aí. Só que, pessoal, esse negócio, a lei de resíduo sólido é um negócio que assim, um está com medo de pisar no calo do outro. Tá certo? Vamos dizer a verdade aqui, é isso que está acontecendo. Então, assim, a gente está pisando em casca de ovo com isso aí. Porque eu pego uma embalagem sua e eu acho que eu tenho que devolver ela para você. Você vai me dizer para mim, não, você tem que devolver lá para o fabricante. O fabricante fala, não, é o distribuidor. Aí tu, não, é o fabricante. Então, assim, esse está valendo a lei, né? Os critérios têm toda os critérios têm toda uma regrinha para você trabalhar coerentemente, tal, com os resíduos, tudo. Esse negócio da logística reversa é que é meio nebuloso ainda, mas tem sim, tem regras para você cumprir. Vai lá. Sim, também isso está nos critérios. Só que assim, não tão criterioso quanto uma 14.000. E é aquilo que eu falei que é um ponto interessante, né? Eu vou pegar a pergunta dele lá atrás, mas respondendo a sua, tem critérios para cuidar desse assunto. Você tem que ter a FISP sempre perto dos seus produtos químicos, para sempre estar consultando, sabendo usar. O pessoal geral da gráfica, administrativo, até a pessoa que é o porteiro, enfim, todos eles são treinados, passam por um treinamento para ter essa consciência do selo que eu tenho e o que acontece dentro da minha gráfica, como que eu tenho que agir. Há um controle sim, só que não igualmente como uma 14.000.
Resíduos também, o controle de resíduos, descarte, reciclagem, enfim, tudo isso tem sim os critérios. Nas auditorias é feito todo esse treinamento de como você vai tratar esses resíduos. Aonde eu vou jogar esses resíduos? Existem algumas empresas, se a gráfica é muito pequena, que ela passa fazendo uma coleta. Tem até um trabalho interessante, não sei se o Rafa não está aqui, na minha sala, que o pessoal está fazendo uma empresa para coletar esses resíduos, esse tipo de produto de empresas menores. Mas já existem sim empresas que fazem isso. Última pergunta. Você poderia colocar o selo ali projetado, por favor? E segundo, é levado em consideração não só os insumos, mas também o substrato. E além disso, eu observo assim, a qualidade, o selo em si, parece que ele está remetendo de certa forma, como se o produto dentro dele também se preocupasse, ou seja, uma embalagem, como se o produto contendo essa embalagem, que está nessa embalagem, como se ele também tivesse, de certa forma, certificado ambientalmente, o que na verdade não seria a realidade. Existe alguma preocupação da BTG com isso, com o conteúdo da embalagem ou do rótulo? Sim, olha, é o tal negócio, uma vez que você adquiriu esse selo, os seus produtos e processos estão sendo vigiados, cuidados, obviamente que nós estamos falando de processo, todos os processos e os produtos, matérias-primas utilizados, como eu falei, tem que ter uma legalidade ambiental. Dessa forma, nós entendemos assim que esse produto está cumprindo todos os critérios mínimos ambientais para que ele seja desenvolvido. Então, obviamente que o produto que for dentro de uma embalagem, esse produto vai estar dentro de uma embalagem que, pelo menos ambientalmente, respeitou todos os processos possíveis. Não sei se eu te respondi sua pergunta, mas existe isso. Ok, gente, mais perguntas, peguem no corredor e perguntem, tá? Agora nós temos que parar um pouquinho, porque vamos fazer a entrega dos certificados. Por favor, Marlene, aqui na frente com eles. Mais uma salva de palmas, por favor. Parabéns ao grupo, parabéns a todos vocês, valeu. Professora Sônia, parabéns, excelente trabalho. E continuem perguntando para eles aqui no corredor, tá bom?